Se você não sabe os benefícios de fazer um treino de intensidade na subida e nem nunca fez, fica nesse vídeo até o final que você vai aprender os benefícios dessa prática importante para os corredores. Antes de mais nada, se você está aqui nesse vídeo, curta, compartilhe com seus amigos, ative aí as notificações do nosso canal e assine, obviamente, para você sempre ficar sabendo assim que a gente lançar um vídeo fresquinho para vocês. E hoje a gente vai falar sobre treinamento em subida, tá? E não só a variação de altimetria numa rodagem, por exemplo, onde você pega lá umas subidinhas, num treino longo, onde você também faz uma subida, se treina na USP, aqui em São Paulo. A gente vai falar sobre treinos intervalados na subida, intensidade na subida. Você sabe por que fazer isso? Você sabe uma adaptação importante que esse treino leva para te ajudar na corrida? Então a gente vai destrinchar melhor esse assunto agora aqui com você. É isso aí. E esse tema surgiu exatamente de uma dor nossa como treinadores, né? A gente vê muitas vezes na prática o atleta perguntar para a gente por que eu devo fazer treino na subida se a minha prova, se o meu objetivo não tem uma variação muito grande de altimetria. Então, por que eu devo fazer? Quais são os benefícios que eu vou ter com essa prática? Então, para a gente começar, o tema central dessa nossa conversa vai ser ganho de força. Fala-se muito, né, em treinamento de força para corredores, na sala de musculação, né, com sobrecarga e tudo mais. Porém, o jeito onde a gente consegue transferir melhor o ganho de força para a nossa modalidade, que é a corrida, é treinando em subida. Por quê? Porque o estresse mecânico na subida ele é um pouco menor, a gente precisa fazer bastante força para deslocar o nosso centro de massa para o alto, né, na diagonal para o alto. Então, isso gera uma série de adaptações que o corredor precisa. E se a gente fizer isso com intensidade, com velocidade, onde você vai passar menos tempo em contato com o chão, fazendo força para subir, essa transferência de força do intervalado na subida é muito benéfica para o corredor. Exato. Essa transferência de força induz alguns benefícios na economia de corrida, né? Ou seja, o corredor se torna mais econômico, ele passa a conseguir correr, por exemplo, a mesma velocidade, mas gastando menos energia para fazer isso. E isso automaticamente, né? Os estudos científicos já nos mostram isso, induz a ganhos de velocidade nesses corredores. Então, uma coisa leva a outra e o corredor se torna mais veloz. Ou seja, um benefício extremamente interessante para qualquer tipo de corredor, seja ele um corredor de montanha, seja ele um corredor de corridas de rua, que tenha ou não como objetivo uma prova com grande variação de altimetria. E aí você vai perguntar para a gente, mas e aí, como é que eu devo fazer esse treino na subida? É simples, você não deve pegar uma subida tão íngreme a ponto de te dificultar demais a corrida, mas também não pode ser uma subida muito leve. Então, em termos ali de graus de inclinação, você pode pegar uma subida entre 5, 10 graus de inclinação, subir fazendo força, tá? Ela não precisa ser tão longa, porque a gente quer dar um estímulo intenso, então você precisa, de fato, fazer ela rápida, forte e prestando sempre muita atenção na sua técnica, tá? E vocês vão perceber quando fizerem esse tipo de treino que a técnica influencia muito. E eu não digo nem técnica de, eu preciso usar primeiro o calcanhar e não sei o que, como muita gente tem dúvida. Na subida, o que geralmente a gente deve fazer? Inclinar o centro de massa um pouquinho mais para frente, utilizar bastante os braços, né? Como a gente sempre fala, cotovelo lá atrás, braços 90 graus, tá? E fazer força, fazer força. O seu pé, na verdade, o calcanhar, ele não toca o solo, né? Em subida, você geralmente só vai usar a ponta do seu pé, o seu antepé, para fazer força para subir. Então, sempre prestar muita atenção nisso. Técnica, importantíssimo. Intensidade, bastante intensidade na subida e numa subida não tão íngreme assim a ponto de dificultar tanto a velocidade quanto a técnica. E normalmente sugerimos também até uma redução um pouco da frequência da passada, né? Então,
o atleta reduzir um pouco o comprimento da passada, mas acelerar, né, você rodar um pouco mais, aumentar essa frequência também é algo importante, visto que você não vai conseguir dar uma passada muito longa numa subida. Então, isso é outro ponto interessante da técnica, né? Então, a técnica é importante, como o Cadu falou, e para quem tem como meta ali uma corrida de montanha, uma prova com bastante variação, essa técnica vai ser fundamental depois também para você desempenhar bem nessas subidas e conseguir manter ali uma performance e uma queda menor do seu pace durante esse trajeto com uma inclinação maior. Exato. E para a gente finalizar a ideia, esse tipo de treino é importante, como a gente disse no começo, para qualquer tipo de corredor, para qualquer tipo de prova, inclusive, porque tem muita gente que questiona se a prova é muito plana, porque eu devo fazer subida, mas é justamente para o ganho de força específico, e o ganho de força específico, consequentemente, vai te transformar num corredor mais econômico, que vai conseguir correr numa intensidade maior, gastando menos, tá? Então, isso é importantíssimo para nós corredores que queremos desenvolver maior intensidade. Perfeito. Ou seja, não tenham medo de fazer esse tipo de treino, é um treino com uma série de benefícios, o estresse mecânico é menor, como o Cadu já disse, então não tenham receios de risco de aumentado de lesões, etc. Algumas pessoas têm isso na cabeça, então não se preocupem com isso, vocês só vão colher bons frutos, então sigam os treinos que o treinador de vocês passarem, que tem a subida, faça ele com uma mecânica correta e você vai com certeza ter vários benefícios. Exatamente, seu treinador que decidirá qual volume você vai fazer, em qual intensidade, mas faça porque é importantíssimo. Fechado? Isso aí. Valeu, galera. Muito obrigado mais uma vez pela presença de todos. Até a próxima semana. Obrigado, pessoal. Valeu, Cadu. Valeu, bons treinos para todo mundo. Abraço.